Muito bem, shalom a todos, Erev Tov, Boker Tov, Lela Tov, ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos para uma temática muito especial que eu preparei para vocês, uma temática sobre Davi de Meller, o rei Davi e o gigante Golias. Vocês sabiam que Davi e Golias eram primos de segundo e terceiro grau? Então eu quero revelar para vocês o motivo da briga, da guerra entre Israel e os filisteus e por que Davi enfrentou o gigante, o famoso guerreiro dos filisteus. Eu quero ler capítulo 17 do Sefer Aleph Shemuel, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e o versículo 40. Capítulo é Perek, versículo é Passuk. Eu quero ser bem breve nesse pequeno estudo e trazer para vocês aqui algumas revelações, alguns similares messiânicos, alguns arquétipos messiânicos entre Davi e Yeshua, ou seja, Davi e Jesus. Vamos lá. Diz assim o texto sagrado: tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu quero fazer uma pequena introdução antes de eu revelar para vocês o grau familiar entre Davi e Golias e falar sobre o motivo da guerra, o motivo da briga. Olha só, o capítulo 17 traz-nos uma narrativa de uma guerra entre Israel e os filisteus. Ambos eram inimigos declarados. Israel agora está vulnerável devido à fragilidade de Saul. O rei Shaul, o primeiro rei de Israel da tribo de Benjamim, já não tinha mais aquela força física para ir para a guerra. E também Shaul já não tinha mais a força espiritual. Ou seja, Deus havia o abandonado. Os filisteus descobriram que o rei judeu não era mais um líder forte como antes, pois ele agora ficou deprimido e ele permanecia em seu palácio. E o que aconteceu? Os filisteus agora acharam que tinha chance de se vingar dos judeus. Lá aquela história entre Sansão, sabe? No livro dos Juízes, eles queriam se vingar daquela época. Então eles imaginaram o seguinte: olha, Saul está fraco demais para derrotar seus inimigos. Então, como ele havia feito no início do seu reinado, ele era forte, porém agora ele está vulnerável, está fraco, ele não consegue mais lutar. Então o que aconteceu? O rei Shaul, que é o rei Saul, ele mobilizou o exército judeu para a guerra. E o texto, capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, diz que os dois exércitos se enfrentaram em 2 montanhas e havia um vale entre elas. Os nossos sábios dizem que aqui Hashem, ou seja, Deus, planejou tudo isso para tornar Davi um grande famoso. Naquele dia Davi seria honrado perante Israel. Os filisteus enviaram seu guerreiro de guerra para intimidá-los, ou seja, para intimidar o povo judeu, lá no vale de Elá, entre as 2 montanhas. A aparência do filisteu, de Golias, era de apavorar o excelente força física, um homem forte, peito grande, braços, perna, coxa. Ele tinha toda uma característica de um guerreiro, de um lutador. Ele era também um gigante. Isso aterrorizou muito o povo judeu. Pois eles falaram: e agora? Estamos vulneráveis. O nosso rei, o nosso líder, Shaul, está fragilizado. Não temos agora um homem à altura para competir com esse gigante Golias. O que acontece? Eu quero revelar para vocês aqui uma coisa. Shaul, ele ficou deprimido, vulnerável, por causa da desobediência a Deus. Então, Deus ele permitiu que um espírito o atormentasse. Davi tangia uma harpa para que Shaul ficasse um pouco mais calmo. Só que há um segredo aqui. Por que o rei Shaul estava incapacitado de enfrentar o gigante Golias? Primeiro, Shaul foi
o primeiro rei de Israel, o primeiro rei teocrático de Israel. A unção de Saul foi muito diferente da unção de Davi. Se você pegar o capítulo onde o Shaul foi ungido, o Tanar diz que Shaul ele foi ungido por um recipiente de barro, ou seja, por um vaso de barro que dentro tinha o azeite. Só que os nossos sábios dizem que esse azeite não era um azeite especial da realeza, um azeite para consagrar reis. Não, esse azeite era um azeite comum para uma unção temporária. E o vaso de barro é uma característica de fragilidade que isso pegou muito com Shaul, ou seja, isso se identificou muito com Saul, pois o seu reinado foi frágil como um recipiente de barro. Agora, quando Davi ele é ungido, no capítulo 16, a rei de Israel, o Tanar diz que Davi ele é ungido por um chifre de azeite. Catan, um pequeno chifre de azeite com o óleo real do Mística. Quando Samuel foi ungir Davi, Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, pediu para Samuel passar no Mística e pegar a unção, o óleo da unção real. O óleo no hebraico é shemen, para ungí-lo, Davi, na presença dos seus irmãos. Ou seja, aquele óleo era especial para uma monarquia. E esse óleo que Davi, agora ele é ungido, que ele foi ungido, é um óleo que estende-se até o reinado messiânico. Ou seja, todos os reis da dinastia de Davi, pós a unção de Davi, não precisaram ser ungidos, pois esse óleo era um óleo que ia até a dinastia do Messias, ou seja, de Jesus. Ou seja, por isso que Jesus ele é chamado de ungido. Ele falou que o Espírito do Senhor me ungiu, porque ele é um rei. E quando ele voltar pela segunda vez, ele será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, um rei da dinastia de Davi que vai governar o mundo. Então está aqui uma das primeiras características messiânicas entre Davi e Jesus. Então o chifre de azeite simboliza força, simboliza fortaleza. Por isso que Davi ele tinha força, ele tinha coragem, ele tinha audácia e ousadia para qualquer situação. Então, os filisteus perceberam que Israel estava vulnerável, só que os filisteus não sabiam que um jovem de 30 anos, que era Davi, estava sendo já forjado por Deus para se preparar para ir para uma guerra. Ou seja, ele sozinho vai enfrentar um gigante. Então, o Tanar diz que Golias ele começou a amedrontar Israel. O capítulo 17, o versículo 16 diz assim: E o filisteu aparecia pela manhã e à tarde, apresentando-se por 40 dias, ou seja, para intimidar o exército de Israel. Aqui os nossos sábios dizem que quando Israel ele ia para a guerra, até hoje, quando Israel vai para uma guerra, eles citam o Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ou seja, quando o filisteu aparecia pela manhã e pela tarde, ele aparecia pela manhã para impedir a oração, a tefilá do Shemar pela manhã e a tefilá do Shemar da tarde, ou seja, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. E aqui nós entendemos a fraqueza de Israel durante um período tão longo e vergonhoso de 40 dias, que nenhum homem foi capaz de enfrentar o gigante Golias. Os nossos sábios dizem que naquela época tinha um homem por nome de Avner, que era um general do rei Shaul. Mesmo ele sendo um homem forte, capacitado, ele não teve ousadia
ele não teve coragem de enfrentar Golias, porque ele sabia que Golias era forte, Golias era um homem alto, ele tinha armaduras de ferro, de bronze, de prata. Essas armaduras simbolizavam os deuses pagãos do filisteu Golias. Agora, vamos aqui para uma explicação que quando Davi ele é enviado pelo seu pai, Jessé, sabemos da história, da narrativa, ninguém quis enfrentar Golias. Agora aqui nós vamos descobrir o grau de parentesco entre Golias e Davi, ou seja, ambos eram primos de segundo e terceiro grau. Daqui nós vamos entender quem era Golias. Quem foi Golias? Olha só, o Midrash, Megillar de Ruth, Midrash de Megillar de Ruth Rabá 2:20, diz que Golias era filho de Orfa. Quem foi Orfa? Irmã de Ruth. É só você ler o capítulo 1 de Ruth, o primeiro e o segundo, vocês vão entender entre as duas irmãs, Orfa e Ruth. Ambas se casaram com os filhos de Noemi. O Megillar de Ruth Rabá diz que Ruth ela se tornou uma judia, ela fez teshuvá, serviu ao Deus de Israel, porém, Orfa, ela beijou Noemi e virou as costas para Noemi. Os nossos sábios dizem que quando ela beija Noemi e vira as costas para Noemi, os nossos sábios dizem que ela volta para seus deuses, ou seja, os deuses de Moabe. Outra curiosidade, Ruth e Orfa, ambas eram filhas do rei Eglon, ali no Juízes, capítulo de número 3. Ao deixar Ruth e Noemi e a sua religião, porque Orfa aprendeu a Torá, aprendeu a palavra com Noemi, ela virou as costas para Deus e para a sua sogra. Ela deu um giro de 180 graus naquela mesma noite. Ela se envolveu em um ato de libertinagem, participando de atos indescritíveis com 100 homens, tendo relação com 100 homens e um cachorro. Segundo o rabino Tarumar disse que, como está escrito, o filisteu disse a Davi: eu sou um cão, eu sou um cachorro. Por quê? Porque Golias, ele é fruto de um ato de libertinagem que sua mãe cometeu. Então, daqui nós entendemos o quê? Se você pegar o livro de Ruth no final ali, você vai ver, eu vou ler aqui, o livro de Ruth, aqui logo no último capítulo de Ruth, que diz assim sobre a genealogia de Davi, que vai entrar a genealogia de Davi, de Obed e também de Ruth. Olha só, vamos aqui, estou procurando aqui a folha, achei. Diz assim o texto. Obed gerou Jessé e Jessé gerou a Davi. Aqui você pode ler o capítulo 4 de Ruth e você lê do 13 ao 12. Aqui você vai entender a genealogia entre Ruth. O 17 fala que a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram de Obed, que este é o pai de Jessé e pai de Davi. São essas, pois, as gerações de Pérez, e Pérez gerou Esrom. Ou seja, daqui você vê que há uma genealogia de Ruth que se estende até a Davi. Ou seja, como Orfa era irmã de Ruth, então Orfa gerou não só apenas Golias, mas nossos sábios dizem que ela gerou 4 filhos gigantes.
dentre eles o famoso Golias. Então, essa guerra aqui, que vai se iniciar, é uma guerra familiar e muito mais além do que familiar, é uma guerra espiritual. Por quê? Porque Davi era primo de segundo e terceiro grau de Golias. Vamos dizer que era uma guerra de deuses. O Deus de Israel contra o Deus dos filisteus. O Deus Dagon, que é o Deus dos filisteus. Golias, ele tinha força física, era forte. Porém, Davi de Meller, ele tinha uma força espiritual, baseado na Torá, porque ele era um estudante de Torá e cumpria mitzvot. Então ele tinha, além da força física, ele tinha muita espiritualidade e muita sabedoria. Por isso que ele conseguiu vencer o gigante. Agora vamos entrar aqui no texto quando ele passa no ribeiro e ele pega 5 pedras. Vamos agora aqui entender o significado da pedra. A palavra pedra em hebraico é composta de 3 letras: Aleph, Beit e Nun. O Reb Nachman, ele falou o seguinte, ele comenta que a palavra é uma combinação para Av, ou seja, pai, Ben, filho, ou seja, traz a alusão ao que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Olha só, 5 pedras aqui, tem 13 letras no hebraico, que é Aleph, Beit e Nun. A palavra pedra tem 13 letras no hebraico, que é Even, que é Aleph, Beit e Nun. Que essas 5 pedras, na verdade, significa pai e filho, que traz a alusão que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Ou seja, essa pedra que Davi pegou aqui do ribeiro, traz alusão a Jesus, a Yeshua. Os nossos sábios dizem, portanto, diz o Senhor, eis que ponho em Sião, como alicerce, uma pedra, essa pedra provada, pedra preciosa, angular, de firme fundamento. E isso alude ao Mashiach, ou seja, ao Messias, ao Rei Jesus, ao Rei Messias, que é a rocha de Israel, a pedra provada, faz alusão a Jesus. Essa mesma pedra também traz alusão qual Davi matou Golias, está ligado ao mistério da pedra que Nabucodonosor viu em um sonho, que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a grande estátua que ele via, fazendo desmoronar, triturar, significando a destruição dos impérios que se sujeitaram a Israel, anunciando a realeza eterna do céu, também trazendo aí a alusão ao reinado do Messias. Então olha só, quando Davi ele vai enfrentar agora Golias, ele fala para Davi o seguinte, hoje eu vou entregar o seu corpo para as aves do céu e para as bestas do campo. Os nossos sábios dizem que quando Golias ele fala isso, eu vou entregar hoje, Davi, você para as aves do céu e as bestas do campo. Os nossos sábios dizem que Golias ele olha para o alto. O Midrash diz que ele olha para o alto, porque ele era gigante e ele percebeu pássaros sobrevoando sobre sua cabeça. Por isso que ele falou, hoje eu vou dar você aos pássaros do céu e às bestas do campo. Quando Golias ele olha para o alto, isso traz alusão à arrogância, orgulho e o ego inflamado que Golias tinha. Quando ele levanta o olhar para o alto, Davi ele viu uma brecha na armadura que estava sobre o seu rosto, no capacete sobre o seu rosto. Davi ele percebeu uma tsarat, uma lepra na testa de Golias. E o que Davi fez? Naquela mesma hora que Golias levantou a cabeça e quando ele abaixou, Davi ele pegou a pedra e ele lançou sobre a testa de Golias. Por ele ter afrontado ao Deus de Israel. Por isso que Davi ele disse, você vem a mim com espada e com lança e com escudo, escudeiro, porém eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui, de acordo com os nossos sábios, o Golias ele foi atingido na testa. Este castigo de Midá, porque ele estava cheio de hutzipá, grosseria e desrespeito a Hashem, por ele manter a testa muito alta. Como eu falei,
ele viu os pássaros. Quando ele falou, vou te dar hoje ser para os pássaros e para as bestas do campo. Ele foi punido pela testa. De acordo com as leis da natureza, era para Golias ir para trás. Ele foi atingido por uma pedra na testa. Só que ele caiu para frente. O que os nossos sábios dizem? Por qual razão que Golias caiu para frente e ele não caiu para trás? Os nossos sábios dizem que Golias havia tatuado a divindade pagã de Dagon no peito, no seu coração, reverência ao seu Deus, Deus com D de letra minúscula. Por isso ele foi punido. E quando ele cai para frente, ele cai em cima dessa imagem que estava sobre o seu peito. Agora ele é punido, também ele cai com boca na terra. Por quê? Porque ele insultou o Deus de Israel, blasfemando, falando palavras que afrontavam não apenas Israel, mas também o nosso Deus. Então daqui nós descobrimos nessa pequena porção que Davi era primo de Golias, primo de segundo e terceiro grau. Foi justamente essa guerra. Davi, ele foi exaltado ante todo Israel. Naquele dia ali, Deus deu livramento para Israel. Os filisteus haviam capturado Arona Kodesh. Golias era soberbo, era inchado, era um homem... Foi o mesmo que matou Ofni e Finés e capturou Arona Kodesh, a Arca da Aliança, que tinha a tábua dos 10 mandamentos dentro. Então ele se orgulhava por ser forte. Mas o seu ego, ele foi quebrado, o seu ego foi desinflamado por um jovem moço, 30 anos, que não tinha uma força física, mas a força que ele tinha era uma força espiritual. Golias, ele tatuou o nome de Dagon, peito esquerdo, e cai para frente para ser envergonhado. Deus abençoe a todos vocês. É um pequeno estudo, elevo de conhecimento, de sabedoria, e eu vou voltar. Eu quero que você comenta aí embaixo aí qual estudo que você quer que eu traga aqui, curiosidade bíblica, e eu estarei fazendo aqui nesse canal, tá bom? Hashem, o Eterno abençoe a todos. Lembrando que continue firme com Deus, porque Deus é o nosso Deus de Israel. Shalom, shalom, hazak, hazak, benit hazek. Que tenhamos um dia abençoado por Akadosh Baruch Hu.